Olá, Pat! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você não me conhece, o meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a autossensibilidade no seu cotidiano. Hoje é terça-feira e é dia de papos e de dicas aqui no canal. E, no papo de hoje, eu gostaria de falar sobre as características que são mais comuns às pessoas altamente sensíveis. Meu objetivo com isso é que você, ao reconhecer-se em uma dessas características, compreenda que ela faz parte do traço da alta sensibilidade e que é normal e aprenda a lidar melhor com ela, ok? Mas, antes de apresentar algumas dessas características, eu preciso lhe recordar sobre o DOS. Caso você assista o canal, você sabe que há um vídeo específico falando sobre o DOS. E o que é o DOS? O DOS são as 4 características consideradas essenciais, fundamentais, para identificar uma pessoa como sendo uma pessoa altamente sensível. A doutora Elaine Aron, numa tentativa de explicar o que é alta sensibilidade e também de diferenciar o traço de outros traços de personalidade, como por exemplo a introversão, criou esse acróstico para resumir essas 4 características, onde o D significa Depth of Processing, ou seja, a capacidade de processar toda a informação muito profundamente. O O diz respeito a overstimulation, ou seja, a facilidade para se sentir hiperestimulado com excesso de estímulos. O E é de emotional reactivity, a nossa emocionalidade muito profunda, muito à flor da pele. E o S é de sensing of subtle, ou seja, nossa sensibilidade a sutilezas, não apenas a estímulos físicos, mas também a sutilezas. Bom, estas características constituem as 4 essenciais definidoras do traço. Se uma pessoa não apresenta uma dessas características, ela não é considerada uma pessoa altamente sensível, ok? Porém, além destas, existem outras características, uma miríade de características que costumam aparecer nas pessoas altamente sensíveis. Eu espero, com este vídeo e com mais alguns, trazer aquelas que são mais comuns, mais prováveis de encontrar-se em mim, em você ou em outra face. E qual é a primeira delas? A primeira delas é sentir-se influenciado pelo estado de ânimo alheio. Não é apenas que uma pessoa altamente sensível perceba o estado de espírito da outra. Na verdade, ela absorve isso para si. Ela não apenas capta, como ela absorve, chegando mesmo a pegar, digamos assim, o mau humor de outra pessoa. Isso já lhe aconteceu? Alguém chega para você para conversar sobre um problema e depois de conversar a pessoa diz: ai, que bom eu falar com você, eu saí tão melhor, estou me sentindo tão melhor. E você sai da mesma conversa se sentindo um caco? Pois é, muito possivelmente você absorveu a energia das emoções e dos sentimentos daquela pessoa. Ora, absorver emoções não é necessariamente algo ruim, a menos que você não esteja consciente deste fato. Essa nossa permeabilidade energética, o fato de nós termos mais poros emocionais, ou como diz a doutora Kyra Message, nós termos uma aura porosa, pode ou não ser um problema. Se você está consciente disso e você aprende a proteger-se dessas emoções, não há nenhum problema. Uma outra coisa que é importante notar é que, quanto mais cansado e estressado você estiver, mais aberto e mais vulnerável ao meio ambiente e às emoções das outras pessoas você tende a estar, ok? Bom, a segunda característica é ter dificuldade para lidar com o excesso de estimulação sensorial. A maioria dos pais conhece essa sensação de ter uma necessidade urgente de desconectar, de ir para algum lugar tranquilo e ficar quieto sem ver nada e sem ouvir ninguém, de preferência. Ou a outra sensação, que é de estar falando com uma pessoa e estar
ouvindo as palavras, mas já não consegui captar muito bem o sentido, por um excesso, por um cansaço. Veja, quando nós estamos com muito trabalho, sem fazer pausas e sem conseguir desconectar, o nosso cérebro simplesmente chega no seu limite e não consegue mais absorver estímulos. Vou te dar um exemplo. Imagine uma esponja, dessas esponjas mesmo de prato. Quando ela está saturada, quando ela está cheia de água, ela não consegue mais absorver água. O mesmo se dá com o nosso cérebro. Quando ele está cheio e não teve a oportunidade de esvaziar-se, seja através do sono, da desconexão, do lazer, do exercício, etc., ele entra nesse estado de saturação e já não consegue mais absorver nenhuma informação. É aí que a maioria dos pais, mesmo inconscientemente, sente a necessidade de se retirar para um lugar tranquilo com o mínimo de estímulos possível. Bom, a outra característica é o nosso baixo limiar de dor. Muitas vezes nós podemos ser chamados de chorões, dramáticos, etc. Mas a verdade é que, sim, nós tendemos a sentir a dor com uma intensidade maior do que a média. Se você me perguntar, o pior momento para mim é ter que ir ao dentista. E antes de conhecer a autossensibilidade, de conhecer essas características, eu realmente morria de vergonha por precisar de mais anestesia do que as outras pessoas. Mas esta é apenas uma característica. Muitos de nós também têm a pele muito fina e sensível. E assim, tecidos ásperos ou mesmo a etiqueta das roupas pode machucar e até ferir. É claro, é lógico que sentir mais dor do que as outras pessoas não é exatamente uma característica agradável. Porém, ela pode nos ser bastante útil para perceber, captar mais cedo sintomas de uma doença ou de um mal-estar que poderiam vir a se desenvolver e se tornar uma coisa mais grave. Sempre e quando você preste atenção aos sinais do seu corpo e não adote a velha estratégia PASS de aguentar e ir levando, aguentar e ir levando, aguentar e ir levando até o ponto da exaustão. Bom, a outra característica é a sensibilidade a todo tipo de substância. E aí, eu gostaria de detalhar um pouquinho. Em primeiro lugar, há, é claro, os estimulantes. A maioria das pais tem problemas com estimulantes, principalmente a cafeína. O excesso de cafeína leva muitos pais a terem bastante sintomas desagradáveis, como, por exemplo, náuseas, dores de cabeça, tontura, etc, etc. Porém, existem outras que já estão tão viciadas na cafeína que já se acostumaram com seus efeitos e se tornaram dependentes. Nesse caso, essa dependência só pode ser comprovada ou não por um período de desintoxicação, que geralmente costuma ter efeitos muito benéficos sobre o sono e sobre o padrão de energia. Mas há outras substâncias às quais nós temos sensibilidade, como, por exemplo, alguns alimentos. E aí vem todo o tema das alergias e de intolerâncias alimentares. Se você quiser saber mais, também há um vídeo sobre alimentação e paz, onde eu detalho isso. Porém, os mais comuns, os grandes campeões, são o glúten e a lactose. Muitas das nossas alergias, do síndrome do intestino irritável, etc., têm a ver com o consumo desses alimentos aos quais nós somos particularmente sensíveis. Uma outra categoria de substâncias, às quais também nós podemos apresentar um nível de sensibilidade mais alto, são os medicamentos. Portanto, se você é uma paz, tome cuidado com os medicamentos alopáticos, mesmo na dosagem normal recomendada. Observe quais são as suas reações, ok? E por fim, para fechar a lista de substâncias, nós também costumamos ter reações a coisas como produtos de limpeza, produtos de higiene, esmaltes de unha que eu não posso usar, shampoos, sabonetes, cosméticos em geral que não são naturais.
Se você tem algum problema de alergia, observe isso e tente buscar, é claro, a alternativa natural mais viável para você. E por fim, a última característica, que é o assustar-se com facilidade. Essa tem o quê de engraçado, não é? Mas realmente, muitos de nós nos assustamos antes e com menos motivos do que as outras pessoas. Nós também costumamos nos assustar com coisas que os demais não consideram assustadoras. Pense comigo. Uma vez que o nosso sistema neurosensorial é tão reativo, e uma vez que o susto é uma reação provocada por um estímulo forte e inesperado, é absolutamente normal que nós tenhamos uma reação mais intensa, que nós fiquemos em um estado de sobressalto. Mas nós podemos nos assustar também com os nossos pensamentos, tá? Uma das coisas que costuma acontecer a muitas pessoas altamente sensíveis é criarem cenários futuros onde tudo que pode dar errado realmente dá errado. Eu costumo dizer que muitos pais são especialistas em cinema catástrofe. Esse tipo de pensamento antecipatório, além de gerar muita angústia, ele pode ter um impacto muito forte sobre o nosso desempenho, principalmente em situações que já são por si só hiperexcitantes, como, por exemplo, uma entrevista de emprego, falar em público, apresentar um trabalho, etc, etc e tal. Então, é importante que você perceba que, como disse uma cliente minha, tudo está na sua cabeça. Que a sua interpretação e o seu pensamento antecipatório que está criando uma realidade que é desfavorável a você. Bem, estas são 5 características que são muito comuns às pessoas altamente sensíveis, embora não faça parte do quadro das 4 que são definidoras. Eu espero que esse reconhecimento lhe ajude a se compreender melhor e a entender, como eu digo, que a autossensibilidade é absolutamente normal, embora seja o nosso normal, não é? Este foi o Papo e Dicas desta terça-feira. Eu realmente espero que você tenha gostado e eu espero que a informação lhe seja útil. E como sempre, você já sabe, se você gostou desse vídeo, assine o canal para ser notificado e acione o sininho, né? Assine o canal e acione o sininho para ser notificado quando eu subir um novo vídeo. E, caso você conheça alguma paz para quem essa informação poderia ser útil, poderia ajudá-la a se conhecer melhor, por favor, compartilhe este vídeo e me ajude a difundir a informação sobre a autossensibilidade aqui no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima.